Terror cósmico. Um mergulho no abismo da insignificância humana. No vasto panteão do horror, onde monstros de armário e fantasmas vingativos disputam a primazia de nossos pesadelos, existe um subgênero mais sutil, porém infinitamente mais perturbador: o terror cósmico. Também conhecido como horror Lovecraftiano, em homenagem ao seu mais célebre arquiteto, H.P. Lovecraft, este não é um medo de criaturas que saltam da escuridão, mas um pavor existencial que emana da própria vastidão e indiferença do universo. É o horror que surge da constatação da nossa absoluta insignificância diante de forças e entidades que transcendem a compreensão humana. Um universo não apenas desprovido de um propósito divino benevolente, mas potencialmente hostil ou, o que é ainda mais assustador, completamente indiferente à nossa existência. Este texto é um convite para perscrutar as estrelas não com admiração, mas com um arrepio na espinha, explorando os abismos filosóficos e as manifestações literárias do terror cósmico. Bem-vindo ao canal Mistérios e Curiosidades. Caso goste, se inscreva neste canal, curta e compartilhe este vídeo. Vai me ajudar muito a criar mais vídeos como este. O arquiteto da angústia cósmica, H.P. Lovecraft, Howard Phillips. Lovecraft, 1890-1937. Foi um escritor americano de Providence, Rhode Island, cuja vida foi marcada pelo isolamento, pela doença e por uma visão de mundo profundamente pessimista. Influenciado por autores como Edgar Allan Poe e Lord Dunsany, bem como pelas descobertas científicas de sua época, que revelavam um universo cada vez mais vasto e antigo, a relatividade de Einstein, a expansão do universo, a geologia profunda, Lovecraft desenvolveu uma filosofia que chamou de cosmicismo. No cerne do cosmicismo reside a crença de que a humanidade é uma partícula infinitesimal e acidental em um cosmos infinito, sem deuses, sem propósito e sem qualquer consideração especial pela nossa espécie. Nossas leis, moralidades e esperanças são construções puramente humanas, sem validade ou relevância no grande esquema das coisas. Essa perspectiva desoladora permeou sua ficção, dando origem a um universo literário onde protagonistas, frequentemente acadêmicos, antiquários ou indivíduos de sensibilidade aguçada, tropeçam em verdades proibidas que estilhaçam sua sanidade. Obras como O Chamado de Cthulhu, com sua entidade ancestral adormecida sob o Pacífico, cuja mera influência psíquica pode levar à loucura, Nas Montanhas da Loucura, que narra a descoberta de uma civilização alienígena pré-humana na Antártida, e os horrores cósmicos que ela guardava, e A Cor Vinda do Espaço, onde uma entidade cromática indefinível drena a vida de uma fazenda isolada, são exemplos primordiais do terror cósmico. Lovecraft não apenas criou monstros, mas também um panteão de entidades cósmicas, os grandes antigos, os deuses exteriores, e um conjunto de conhecimentos arcanos, o infame Necronomicon, que formaram a base do que hoje é conhecido como o mito de Cthulhu, um universo compartilhado expandido por outros escritores. Os pilares do pavor cósmico, temas fundamentais. O terror cósmico se sustenta sobre pilares temáticos que visam corroer as fundações da segurança e da compreensão humana. Insignificância humana e indiferença cósmica. Este é o alicerce. O universo Lovecraftiano não é geocêntrico nem antropocêntrico. A Terra é um grão de poeira, e a história humana um piscar de olhos. As vastas entidades cósmicas como Cthulhu Azathoth, o sultão demônio cego e idiota no centro do caos final, ou Yog-Sothoth, o tudo em um e um em tudo, não são más no sentido humano. Elas são tão transcendentes e alienígenas que a humanidade simplesmente não figura em suas equações existenciais. Se esmagam civilizações, é como um homem pisa em formigas, por acidente ou por uma necessidade incompreensível para as vítimas. Esse reconhecimento da nossa total irrelevância é profundamente desestabilizador. Conhecimento proibido e suas consequências. No terror cósmico, a ignorância é, de fato, uma bênção. A busca por conhecimento sobre a verdadeira natureza do universo, sobre as entidades que o habitam ou sobre a história pré-humana da Terra, invariavelmente leva à loucura, à morte ou a um destino pior. Livros arcanos como o Necronomicon,
Cultos secretos e descobertas arqueológicas em locais remotos são portais para essas verdades terríveis. O conhecimento não liberta. Ele destrói a frágil concha de sanidade que protege a mente humana. A fragilidade da sanidade. A mente humana, segundo Lovecraft, evoluiu para lidar apenas com uma pequena fatia da realidade. Confrontada com a vastidão do tempo cósmico, com geometrias não euclidianas que desafiam a lógica, ou com a aparência e as motivações de seres verdadeiramente alienígenas, a sanidade se desfaz. A loucura não é apenas uma perda de razão, mas uma percepção mais clara, ainda que insuportável, da horrível verdade do cosmos. Os protagonistas de Lovecraft frequentemente terminam seus relatos em asilos, ou com suas mentes irremediavelmente fraturadas. Entidades não antropocêntricas. Os deuses e monstros do terror cósmico desafiam qualquer tentativa de humanização. Eles não são demônios com chifres e cascos, nem deuses com paixões humanas. São massas protoplasmáticas com tentáculos, entidades geométricas, seres de pura energia ou conceitos abstratos que mal podem ser descritos em linguagem humana. Sua aparência, biologia e objetivos, se é que possuem algo que possamos chamar de objetivos, são fundamentalmente alienígenas, ressaltando o abismo intransponível entre eles e nós, os limites da ciência e da razão. Embora os protagonistas Lovecraftianos sejam muitas vezes homens da ciência, suas ferramentas de investigação racional se mostram lamentavelmente inadequadas para compreender os fenômenos cósmicos que encontram. A ciência pode descrever os efeitos, mas a causa última permanece envolta em um mistério caótico e irracional. O universo, em sua essência mais profunda, não é ordenado nem compreensível pelos limitados paradigmas humanos. Civilizações antigas e degenerescência. Um tema recorrente é a descoberta de vestígios de civilizações incrivelmente antigas, não humanas, que habitaram a Terra eras antes do surgimento do homem. Essas civilizações, muitas vezes detentoras de um conhecimento e poder imensos, eventualmente caíram em desgraça ou degeneraram. Isso não apenas sublinha a transitoriedade da existência, incluindo a nossa, mas também introduz o medo da contaminação, da herança macabra e da possibilidade de que a humanidade possa seguir um caminho semelhante de grandeza efêmera, seguida pela decadência ou transformação em algo horrível. A atmosfera do pavor. Técnicas de evocação do medo cósmico. O terror cósmico raramente depende de sustos fáceis, jump scares, ou de violência gráfica explícita, embora possa contê-la. Seu poder reside na criação de uma atmosfera de pavor crescente e na sugestão de horrores indizíveis. Pavor e prenúncio. Uma sensação palpável de que algo terrível está prestes a acontecer, ou já está acontecendo sutilmente, permeia as narrativas. O medo é construído gradualmente, através de pressentimentos, sonhos perturbadores e descobertas inquietantes. Sugestão e ambiguidade. Lovecraft era mestre em descrever o indescritível, muitas vezes recorrendo a adjetivos como inominável, indizível, blasfemo ou não euclidiano. O horror reside mais no que é apenas vislumbrado ou sugerido do que no que é plenamente revelado, permitindo que a imaginação do leitor preencha as lacunas com seus próprios temores. Vastidão e escalas ciclópicas. Descrições de arquiteturas imensas, construídas por não-humanos, com ângulos e proporções que desafiam a geometria terrestre, servem para enfatizar a pequenez e a alienação do observador humano. Paisagens cósmicas de beleza aterradora e dimensões incompreensíveis também contribuem para essa sensação. Antiquarianismo e tom erudito. Muitas histórias são narradas em um estilo formal, quase acadêmico, por protagonistas que são estudiosos ou pesquisadores. O uso de referências a textos obscuros, línguas mortas e descobertas científicas, reais ou fictícias, empresta um ar de verossimilhança e seriedade às revelações horríveis, tornando-as ainda mais impactantes. O narrador não confiável. Frequentemente, o protagonista que relata os eventos está à beira da loucura ou já a ultrapassou. Sua percepção da realidade pode estar distorcida, mas essa subjetividade, em vez de diminuir o horror, o intensifica, pois o leitor é forçado a questionar a natureza da própria narrativa e da sanidade. O legado Lovecraftiano.
ecos do abismo em outras paragens. Embora Lovecraft seja a figura central, o terror cósmico não nasceu nem morreu com ele. Autores como Arthur Machen, o grande deus Pan, com seu horror folclórico e a ideia de forças antigas irrompendo na realidade, e Lord Dunsany, com seus panteões de deuses indiferentes e mundos fantásticos, foram influências reconhecidas. Contemporâneos de Lovecraft e membros do círculo Lovecraftiano, como Clark Ashton Smith, Robert E. Howard e August Derleth, expandiram o mito de Cthulhu, embora Derleth seja frequentemente criticado por tentar impor uma estrutura mais maniqueísta, bem versus mal, ao universo amoral de Lovecraft. No cenário contemporâneo, autores como Thomas Ligotti, com seu pessimismo filosófico e horror do absurdo, Laird Barron, com seu horror cósmico visceral e ambientado na natureza selvagem, Caitlin R. Kiernan, explorando temas de transformação e conhecimento proibido com uma sensibilidade única, e até mesmo Stephen King, em obras como It, a Coisa ou Revival, demonstram a influência duradoura do pavor cósmico. O alcance do terror cósmico se estende para além da literatura. Cinema. Filmes como Alien, O Oitavo Passageiro, com seu organismo xenomórfico incompreensível e hostil. O Enigma do Horizonte, o espaço como fonte de loucura. À Beira da Loucura, de John Carpenter, uma homenagem direta a Lovecraft. Aniquilação, com sua zona de mutação inexplicável, e adaptações mais diretas como A Cor que Caiu do Espaço, 2019, exploram esses temas. Videogames. O meio interativo dos jogos se provou particularmente fértil. Títulos como a série Call of Cthulhu, Amnesia, The Dark Descent, onde a sanidade é uma mecânica de jogo, Bloodborne, com sua transição de horror gótico para cósmico, Darkest Dungeon, a luta contra horrores ancestrais e a fragilidade mental, e muitos outros mergulham de cabeça na angústia Lovecraftiana. Jogos de tabuleiro e RPGs. O RPG de mesa, Call of Cthulhu, chamado de Cthulhu, tem sido fundamental para popularizar e manter vivo o universo de Lovecraft por décadas, permitindo que jogadores experimentem em primeira mão o terror de investigar mistérios cósmicos e tentar manter a sanidade. Conclusão: o conforto gelado do infinito amedrontador. O terror cósmico, em sua essência, nos oferece um tipo peculiar e desconfortável de pavor. Ele não busca o susto momentâneo, mas uma inquietação duradoura, uma reavaliação do nosso lugar, ou da falta dele, no grande esquema universal. Em uma era de avanços científicos que continuam a revelar a vastidão e a estranheza do cosmos, e de ansiedades existenciais que nos assombram, o apelo do terror cósmico permanece potente. Ele nos confronta com o sublime e o terrível do desconhecido, com a beleza fria de um universo que não foi feito para nós e que não se importa conosco. E há, talvez, um perverso consolo nessa honestidade brutal. A liberdade de reconhecer nossa insignificância e, ainda assim, olhar para as estrelas, mesmo que seja com um arrepio de medo reverente diante do abismo infinito. Obrigado por assistirem até o final. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Muito obrigado a todos e até mais.